Olá pessoal, nós vamos fazer aqui então um breve resumo sobre o conflito leste-oeste que ocorreu durante a segunda metade do século XX, quando a ordem mundial era bipolar, né? Nós temos aqui então leste Estados Unidos, que tentava expandir o capitalismo pelo mundo, e o leste, a antiga União Soviética, né? Conflito este que durou de mais ou menos 1947 até 1991. Então, reforçar isso daí. Estados Unidos tentando expandir o capitalismo e a antiga União Soviética o socialismo. Vamos ver então alguns símbolos deste período. A Alemanha, que provocou a Segunda Guerra, um dos países que provocou a Segunda Guerra, sofreu algumas punições, e uma dessas foi a divisão do seu país em áreas de influência. No caso, a Alemanha Ocidental, o país que foi criado, ficou sob influência dos Estados Unidos, Reino Unido e França, e a Alemanha Oriental sob influência da antiga União Soviética, né? No caso aí, em 1949, os Estados Unidos, junto com seus aliados, criou a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, bloco militar, digamos, para se defender de possíveis ataques da antiga União Soviética, né? Ou do seu bloco socialista. Na verdade, isso foi uma resposta à criação da OTAN, à União Soviética, que bloqueou parte de Berlim, que também foi uma resposta à criação do marco, à moeda que passou a circular naquela região ocupada por Estados Unidos, Reino Unido e França. Então falamos também no caso de Berlim, que também foi dividida. Berlim foi dividida em Berlim Ocidental, capitalista, e Berlim Oriental, socialista. E mais adiante foi construído o muro em 1961, já que o governo socialista passa a tentar impedir a passagem de pessoas que queriam trabalhar e viver do lado capitalista, que tinha melhores condições de vida naquele país, naquela região ali, digamos assim, né? Lembrando que a Alemanha foi dividida em dois países. Em 1955, a antiga União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, que passou a ser o seu bloco militar, o bloco da antiga União Soviética e de países da Europa Oriental, seus aliados. No caso, que foi uma resposta à entrada da Alemanha Ocidental na OTAN. Então, o que nós temos aí nós tivemos naquele período então na Europa foi a divisão entre o bloco capitalista da Europa, países da Europa Ocidental, e o bloco socialista, países da Europa Oriental, aliados da antiga União Soviética. Tá? Então, símbolos importantes daquele período, alguns símbolos. Alemanha dividida, Berlim dividida também com a construção do muro, e essa divisão aí entre um lado capitalista e um lado socialista, com esses blocos militares, OTAN e Pacto de Varsóvia, com uma linha imaginária dividindo esses dois lados, chamada de Cortina de Ferro, expressão criada pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill. Tá? Então depois Berlim, o muro foi derrubado, só que isso é assunto para uma aula mais adiante. A Alemanha foi dividida, né, após a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha Ocidental, capitalista, sob influência dos Estados Unidos, Reino Unido e França, e a Alemanha Oriental, socialista, sob influência soviética, que foi com a antiga capital Berlim. E a Alemanha Ocidental, a capital passou a ser Bonn. Em Berlim também havia divisão entre um lado socialista, Berlim Oriental, e Berlim Ocidental, capitalista, né? Aqui que foi construído o muro para dividir a cidade. Aqui nós temos o mapa da Europa durante a época da Guerra Fria, aqui do lado verde, Europa Ocidental, capitalista, e esse lado aqui, puxando mais para o rosa, Europa Oriental, com os países sob influência soviética. E aqui entra esta linha vermelha, né? No caso, Cortina de Ferro. Uma linha imaginária, na verdade, né? Expressão criada pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill. Tudo bem? Então, divisão aqui, né, entre OTAN e Pacto de Varsóvia.